Uma frase que muitas pessoas usam, sejam elas cristãs ou até mesmo pessoas que não têm interesse nenhum por religião, é: até quando? Até quando, meu Deus? Geralmente as pessoas usam essas palavras quando elas se deparam com situações incomuns, situações difíceis de suportar. Só que, ao dizerem a expressão até quando, essas pessoas, mesmo sem saber, elas estão a clamar por salvação. Vez por outra também, nós vimos várias pessoas, ao conversarmos com elas, elas estão bastante empolgadas a ir para o céu. Mas ninguém quer morrer para ir para lá. Ninguém em sã consciência realmente quer morrer. Por exemplo, nós seres humanos, diante de perigos, tentamos nos desviar, nos esconder ou até mesmo fugir. Quando ficamos doentes, nós procuramos imediatamente por tratamentos. Nós fazemos tudo o que podemos para evitar a morte. Há quem diz até que, olha, pode me tirar tudo, menos a minha vida. Por outro lado, vários cientistas no mundo, ano após ano, eles gastam bilhões de dólares só para fazer pesquisa, para tentarem descobrir como viver para sempre, como viver mais tempo, como não morrer. Essas situações que acabamos de considerar, elas nos lembram muito bem um versículo da Bíblia. É o versículo número 11 do livro de Eclesiastes, capítulo número 3. Nesse versículo, a Bíblia diz que Jeová colocou em todos os seres humanos o desejo, a ânsia de viverem para sempre. Então é natural, é da nossa natureza querer viver para sempre. Só que, apesar de todas as tentativas dos humanos para viverem mais tempo, todos nós precisamos urgentemente de salvação. Assim como uma pessoa doente precisa de remédios para conseguir controlar a sua doença, assim como alguém que está debaixo dos escombros precisa urgentemente de resgate, todos nós precisamos de salvação. Precisamos ser salvos. Mas talvez você se pergunte, calma aí, precisamos ser salvos do quê? E, por outro lado, como é que Jeová, de forma amorosa, preparou o caminho para a nossa salvação? E, por fim, o que devemos fazer para ser salvos? É exatamente sobre esses três pontos que nós vamos falar no nosso discurso com o tema Quem se salvará? Será que você ainda recorda os três pontos que vamos considerar? Eu vou repetir. Primeiro, nós vamos descobrir precisamos ser salvos do quê? Segundo, como é que Jeová preparou o caminho para a nossa salvação? E terceiro, o que devemos fazer pessoalmente para sermos salvos. Então nós vamos começar com a primeira questão do nosso discurso. Do que precisamos para ser salvos? Será que existe alguma coisa que precisamos para conseguir ser salvos? Bom, queridos irmãos, a necessidade de sermos salvos, ela surgiu exatamente depois de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecarem. Nós conhecemos bem essa história. Adão e Eva, de modo voluntário,
eles decidiram desobedecer e desconsiderar uma ordem específica de Jeová. Por consequência disso, surgiu o pecado, o sofrimento e, consequentemente, a morte. Infelizmente, meus queridos irmãos, as consequências do pecado, do sofrimento e da morte são sentidas até hoje. Mas existe um escritor bíblico que já havia percebido isso muito antes. Quem é? Jó. Então, por favor, vamos pegar as nossas Bíblias, a Palavra de Deus, e vamos ler o livro de Jó, capítulo número 14, versículos número 1. Nesse texto, nós vamos ver como é que Jó comparou a nossa própria vida, a vida do ser humano. Jó, capítulo número 14, versículos número 1. Esse texto diz o seguinte: o homem nascido de mulher tem vida curta. Vamos dar uma pausa aí. E eu peço que os irmãos, por favor, não fechem a Bíblia nesse versículo, porque vamos voltar novamente aqui. O homem nascido de mulher tem vida curta. É interessante que a referência cruzada para esse versículo, especificamente para essa parte que acabamos de ler, ela aponta para o livro de Salmos número 39, versículos 5 ao 6. Esse texto, em parte, diz que todo homem, mesmo que pareça seguro, não é nada mais do que um sopro. Essa comparação é muito interessante. Para teres uma ideia, tenta soprar nas tuas mãos. Já passou, não é verdade? A nossa vida é assim. A nossa vida é muito rápida, muito emergente. Hoje nós podemos estar 100% bem e amanhã não sabemos o que pode acontecer. E como diz a referência cruzada, o homem talvez amontou a riqueza e sem saber se vai desfrutar dela. Mas a pergunta é, por que Jó disse que a nossa vida é tão curta, tão breve? Por causa do pecado, do sofrimento e a morte com que fomos submetidos devido à falha dos nossos primeiros pais. Enquanto o pecado, o sofrimento e a morte existirem, meus queridos irmãos, a nossa vida sempre será assim, muito curta. Então nós precisamos basicamente ser salvos dessas três coisas: do pecado, do sofrimento e da morte. E é interessante que, voltando lá no versículo número 1 do capítulo 14 de Jó, a parte B diz que, além de a nossa vida ser curta, aí diz também, e está cheio de preocupações. Ou, como diz a nota, empanturrada de agitação. Então, meus queridos irmãos, será que você concorda com essa expressão? Será que a nossa vida é mesmo cheia de preocupações? Com certeza que sim. Às vezes parece que os nossos problemas não acabam, não é verdade? Pode ser que acabamos de resolver um problema agora, 1 minuto depois aparecem 2 ou 3 problemas novos. E o versículo número 2, do capítulo número 14 de Jó, diz o seguinte: ele brota como uma flor e depois murcha. Ele brota como uma flor e depois murcha. Então, meus queridos irmãos, dá para ver que, por causa da nossa vida ser muito curta, nós precisamos ser salvos. Nós precisamos ser salvos das três coisas que condicionam a nossa vida: o pecado, o sofrimento e a morte. Jeová Deus, Ele nos fez com o desejo de viver para sempre. Jeová está profundamente interessado na nossa salvação. Ele não nos fez para morrer. Por isso, mesmo depois de Adão e Eva pecar,
Jeová conseguiu achar uma alternativa para nós sermos salvos do pecado, do sofrimento e da morte. Isso nos faz lembrar, por exemplo, de um motorista que está a fazer uma viagem e de repente ele encontra o caminho habitual obstruído. Será que isso impede o motorista de prosseguir a viagem? Com certeza que não. Esse motorista pode decidir apenas escolher um caminho alternativo e seguir a viagem. Então, foi exatamente isso que o nosso amoroso Deus Jeová fez. Quando Jeová percebeu que a nossa vida poderia estar condicionada pelo pecado, pelo sofrimento e a morte, então Jeová usou um caminho alternativo. Então a pergunta é: como é que Jeová preparou o caminho para a nossa salvação? O que é que Jeová fez especificamente para que, mesmo depois do pecado, da desobediência dos nossos primeiros pais, nós conseguirmos ter a esperança de sermos salvos? Jeová fez algo muito extraordinário, meus queridos irmãos. Como nós sabemos, o nosso querido Pai Jeová, ele é um Deus amoroso. Ele preocupa-se mesmo com o nosso bem-estar. Então, para termos a esperança de salvação, para voltarmos a ter essa esperança, Jeová fez algo que é extremamente doloroso para qualquer pai. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo número 3, versículos número 16. João, capítulo número 3, o versículo que nós vamos ler é o versículo número 16. Nesse versículo, queridos irmãos, nós vamos ver o que Jeová especificamente fez para preparar o caminho para a nossa salvação. João, capítulo 3, versículos número 16, diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Esse versículo mostra claramente o que Jeová fez para preparar o caminho para a nossa salvação. Jeová sabia que, mesmo depois de Adão e Eva terem pecado, ele não poderia ficar de braços cruzados. Jeová ama a humanidade. Então, o que ele fez? Jeová fez o maior dos sacrifícios possíveis. Jeová decidiu, de coração, enviar o seu único filho, o seu primogênito, para morrer a favor da humanidade. Jeová fez isso de uma forma tão extraordinária que muitas vezes, quando nós olhamos para esse fato, nos perguntamos como é que Jeová conseguiu demonstrar tanto amor pela humanidade. Mas Jeová fez exatamente isso. Mas será que era mesmo necessário Jeová fazer esse sacrifício tão grande, ao ponto de enviar o seu único filho para morrer para a humanidade? Será que não existia uma outra forma, talvez, de o próprio Jeová diminuir o seu próprio sofrimento e tentar fazer alguma coisa diferente do que ele fez? A resposta, meus queridos irmãos, é não. Não existia uma outra forma. Era necessário Jeová, de forma amorosa, dar o seu único filho para morrer para a humanidade. Mas por quê? Acontece que, meus irmãos, Adão era um homem perfeito. É interessante que Adão não era só perfeito. Ele era um homem perfeito. Então, era necessário que Jeová Deus oferecesse também um homem perfeito para morrer para a humanidade. Vamos exemplificar ou ilustrar para que nós entendamos melhor esse ponto. Imagine que
depois do jantar, sobra comida. E você decide assim, não, para essa comida não estragar, eu vou colocar a comida que restou numa tigela e depois vou guardá-la na minha geladeira ou na geladeira. Só que depois de colocar a comida na tigela, você percebe que a tampa da tigela não está a aparecer. Não está no sítio em que você colocou. O que é que você faz? Você pega numa embalagem, coloca por cima da tigela e depois guarda essa tigela na geladeira. A embalagem que você colocou, com certeza que ela não vai tampar a tigela da mesma forma que a tampa faria. Mas ainda assim ela vai cobrir a tigela de um modo temporário para que não entrem bactérias naquela tigela de comida. Essa ilustração é para nos ajudar a ver que, mesmo antes de Jeová enviar o seu filho para morrer para a humanidade, Jeová fez algo parecido. Ele fez com que os seres humanos oferecessem sacrifícios a ele. Era como que uma embalagem por cima da tigela que poderia ficar lá por um tempo. Simbolizava a ligação que os humanos teriam com Jeová para pedir o perdão dos seus pecados. Mas só que talvez nós nos perguntemos, mas em vez de Jeová fazer isso, permitir que os humanos oferecessem sacrifícios temporários, por que Jeová não enviou apenas um anjo? Um anjo, meus queridos irmãos, seria como que uma tampa grande demais para a tigela. Os anjos são muito superiores aos seres humanos. Então, por isso é que Jeová Deus não enviou um anjo. Seria uma tampa muito grande. Então, o que é que ele fez? Mais tarde, enviou nosso Senhor Jesus Cristo como humano perfeito. A tampa perfeita para a tigela perfeita. Mas agora, o que Jesus teve de passar para conseguir realmente salvar a humanidade? É doloroso dizer, mas Jesus, nosso Senhor Jesus, ele teve uma morte muito cruel e dolorosa. Ele foi preso, foi acusado por testemunhas falsas, condenado por juízes corruptos, ridicularizado por turbas, torturado por soldados. Ele foi pregado numa estaca até que deu o último suspiro. Está consumado. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve de passar por tudo isso para que a humanidade tivesse esperança de salvação. Se você é pai ou mãe, imagine que você tenha um filho que foi sequestrado. E depois pegam no seu filho ou na sua filha e fazem exatamente tudo o que fizeram a Jesus, gravam um vídeo e enviam para você assistir o vídeo. Consegue imaginar do desespero desse pai ou dessa mãe? Isso nem chega perto do que Jeová passou. Nem chega perto do que Jeová sentiu quando viu seu amado filho a sofrer tanto para salvar a humanidade. Mas agora, por que Jeová teve de fazer isso? Jeová fez isso para pagar o valor equivalente ao que se perdeu, para abrir o caminho para a nossa salvação. Sem o resgate, nós não poderíamos ter a perspectiva de vida eterna. Como mostra a parte final de João 3,16, isso abriu o caminho para a vida eterna. Então, o preço pelo que se perdeu foi pago. Foi pago na totalidade. Por isso que, quando nós olhamos nessa demonstração de amor de Jeová para salvar toda a humanidade, nós nos sentimos tocados. Nós nos sentimos motivados a demonstrar apreço e a nossa grande gratidão por tudo que o nosso Deus Jeová fez por nós.
Então, até aqui, meus queridos irmãos, nós já conseguimos perceber dois pontos importantes. Primeiro, nós falamos do que precisamos ser salvos. Nós precisamos ser salvos do sofrimento, do pecado e da morte. Depois consideramos como é que Jeová preparou o caminho para a nossa salvação. Jeová fez isso por enviar o seu Filho para morrer a favor da humanidade. Então, depois disso, a pergunta é, meus queridos irmãos, o que cada um de nós precisa fazer individualmente para ser salvo? Quem se salvará? Bem, meus queridos irmãos, quando eu estava a preparar esse discurso, eu fui a um famoso site de busca na internet e escrevi o seguinte: como ser salvo? A primeira matéria que apareceu dizia o seguinte: para ser salvo, basta crer em Jesus como seu Salvador. Não há mais nada que você pode fazer para merecer a salvação. Mas a pergunta é, será mesmo? Será que para alguém ser salvo é só acreditar em Jesus e está tudo bem? Vamos falar de duas coisas que podem nos ajudar a nos qualificar para a salvação. A primeira, nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo número 5, versículos número 9. Aos Hebreus, capítulo 5, versículos número 9. Nós vamos ver o que cada um de nós precisa fazer para ser salvo. Hebreus, capítulo número 5, versículos número 9. Diz o seguinte: e, depois de ter sido aperfeiçoado, nesse caso está-se a falar de nosso Senhor Jesus Cristo, tornou-se responsável pela salvação eterna, notem, de todos os que lhe obedecem. De todos os que lhe obedecem. Será que basta crer que Jesus é o nosso Salvador? Com certeza que não. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que para conseguirmos ser salvos, nós precisamos obedecer a Jeová. Então não basta crer em Jesus. Nós devemos fazer o que Jeová pede de cada um de nós. Então isso significa que obedecer envolve colocar as nossas preferências de lado e nos esforçar a cumprir exatamente o que a Bíblia diz. Mas agora, como é que nós vamos conseguir fazer isso? A primeira coisa, meus queridos irmãos, é nos esforçarmos a estudar regularmente a palavra de Deus para obter o conhecimento exato da verdade. Alguns, infelizmente, também, eles começam a estudar a Bíblia, mas depois param de estudá-la. Por favor, não faça isso, continue a estudar. Por exemplo, alguém que quer aprender a conduzir, ele não vai só 1 ou 2 dias na escola e para de conduzir. Com certeza que assim ele não vai conseguir aprender ou aprimorar as suas habilidades na condução. O que ele precisa fazer é continuar a conduzir várias vezes até conseguir pegar o ponto. Da mesma forma, o estudo da Bíblia é para ser feito regularmente, é para ser feito sempre. Isso vai ditar o quanto nós queremos obedecer o que a Bíblia diz. Mas além de estudar a Bíblia e continuar a estudá-la, nós precisamos também aplicar o que nós aprendemos. Isso envolve tirar tempo para nos dedicarmos e nos batizarmos como cristãos. Uma segunda coisa, além da obediência que pode nos ajudar a nos qualificar para sermos salvos, está em Gálatas, capítulo número 6, versículos número 7. Gálatas, capítulo número 6, versículos número 7. O que mais podemos fazer para nos qualificarmos para sermos salvos?
O livro de Gálatas 6:7, a parte A diz o seguinte: não se enganem, com Deus não se brinca. Meus queridos irmãos, se queremos ser salvos, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Esse texto deixa claro que quem brinca com as coisas de Deus, quem tenta não levar a sério as coisas de Deus, ele está a enganar a si próprio. Mas agora, como é que atualmente alguns tentam brincar com as coisas de Deus? Infelizmente, meus queridos irmãos, muitos escolhem levar uma vida dupla, achando que, mesmo assim, terão a salvação. Eles se esforçam a ser ativos na pregação, ativos na congregação, mas por trás continuam a fazer coisas que desagradam a Jeová. Mas existe um ditado, meus queridos irmãos, que diz que brincadeira tem hora. Então nós podemos brincar com outras coisas, mas por favor, não brinque com as coisas de Jeová. Na Bíblia, existem vários exemplos de pessoas que tentaram brincar com as coisas de Jeová e se deram mal. Um exemplo é o exemplo de Ananias e Safira. Eles haviam vendido uma propriedade para ajudar os recém-batizados naquela época, mentiram que haviam dado todo o dinheiro, mas afinal de contas não haviam feito. O que aconteceu? Os dois foram mortos na hora. Então, seria bom nós nos perguntarmos: quem são os meus amigos? Será que eu aceitaria apresentar os meus amigos a Jeová, a Jesus e aos nossos irmãos? Com que coisas eu me divirto? Qual é o lugar que Jeová Deus ocupa na minha vida? Além disso, meus queridos irmãos, existem também aqueles que tentam brincar com as coisas de Jeová por achar que nunca vão cair. Eles dizem assim: não, eu consigo me controlar. Eu nunca vou cair. É interessante que a Bíblia nos aconselha sobre isso, dizendo que nós nunca devemos achar que estamos de pé, porque senão podemos cair. Outros também brincam com as coisas de Jeová por tentar namorar às escondidas, ter um comportamento questionáveis, adotar atitudes desafiadoras que causam obstáculo para a sua própria salvação. Então, queridos irmãos, enquanto há tempo, nós queremos mudar. Nós queremos levar a sério as coisas espirituais. Queremos tirar tempo para estudar, orar, realizar a nossa adoração em família, preparar e assistir a todas as reuniões. Nós não queremos desistir de fazer o que é bom. Quando nós nos esforçamos a ser verdadeiramente obedientes e não brincar com as coisas de Jeová, então nós estaríamos a nos qualificar para sermos realmente salvos. Em resumo, o que nós acabamos de aprender. Bom, queridos irmãos, nós aprendemos que todos nós, seres humanos, nós sentimos, mesmo que por instinto, a necessidade de salvação. Nós clamamos por salvação. Porém, nós vimos também que nós precisamos ser salvos de 3 coisas específicas: do pecado, do sofrimento e da morte. Por outro lado, nós vimos que Jeová Deus amorosamente, Ele preparou o caminho para a nossa salvação, enviando o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer por toda a humanidade. E por fim, vimos que para ser salvos, nós não precisamos apenas acreditar que Jesus é o nosso Salvador. Mas o que nós devemos fazer, como diz Hebreus 5:9, é obedecer a Jeová e, por fim, não brincar com as coisas de Jeová. Portanto, meus queridos irmãos, queremos nos esforçar de coração a continuar a produzir a nossa própria salvação. Queremos nos esforçar a amar a Jeová todos os dias da nossa vida, a fazer o que Jeová pede de nós e a continuar a agradar o nosso querido Pai. Se fizermos isso, meus queridos irmãos, como diz Mateus capítulo 24, versículos número 13,
todo aquele que perseverar até ao fim será salvo.